Caros amigos telespectadores, caros amigos internautas, no ar mais uma edição do Rede Livre News. Aqui você confere os principais conteúdos jornalísticos, as informações do dia, informações importantíssimas é aqui. Fica com a gente, você acompanha a nossa programação. Chega a 555 mortos nos ataques dos Estados Unidos e Israel. Em meio às chuvas, 15 pessoas ficam ilhadas em cachoeira em Serra de São Bento. O Ministério Público do Rio Grande do Norte denuncia 16 pessoas por crimes milionários no RN. Jogos de ida do mata-mata do Campeonato Potiguar terminam empatados. Semifinalistas só serão conhecidos nos jogos de volta na próxima quarta-feira. E veja ainda, líder de Mesquita em Natal, Mohamed Taufik, fala da guerra entre Estados Unidos e Irã numa perspectiva muçulmana. Estas e outras notícias você confere agora no Rede Livre News. Chega a 555 mortos civis o conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã. Você vai conhecer os desdobramentos dessa guerra que causa tensão mundial. O ataque coordenado dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no último sábado deixou 555 mortos e ao menos 747 feridos, segundo informações da organização humanitária Crescente Vermelho, que atua em países muçulmanos. A sociedade acrescentou que 131 cidades já foram atacadas durante a guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que o Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do Irã, foi morto nos ataques. A informação foi confirmada horas depois pelo regime iraniano. Durante o dia, explosões foram registradas na capital Teherã, em dezenas de outras cidades iranianas. Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou bases americanas no Oriente Médio, em países como Catar, Emirados Árabes, Kuwait e Bahrein. O governo americano afirmou ainda que os danos às bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio após a retaliação iraniana foram mínimos. O Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo, foi fechada por motivo de segurança, informou a agência estatal iraniana. Essa é a segunda vez em menos de um ano que os Estados Unidos atacaram o Irã. Em junho de 2025, uma operação bombardeou estruturas nucleares iranianas. Nas últimas semanas, Trump vinha pressionando o Irã a abandonar o seu programa nuclear. Negociações estavam em curso e, mesmo assim, os ataques foram lançados. Os americanos acusam o Irã de tentar fabricar uma bomba atômica. Trump incentivou a população iraniana a pressionar pela queda do regime dos ayatolás e instou militares a se renderem ou irão enfrentar a morte certa. O primeiro-ministro israelense afirmou que a operação é para eliminar a ameaça existencial representada pelo regime terrorista no Irã. Em comunicado, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que o país é alvo de uma agressão militar criminosa que coloca em risco a paz mundial e pediu providências à ONU. Os Estados Unidos ampliaram sua presença militar no Oriente Médio nas últimas semanas, com o envio dos porta-aviões Abraham Lincoln e US Gerald Ford. As embarcações se somam a navios de guerra e as bases militares já mantidas pelos norte-americanos na região. Ao todo, os Estados Unidos controlam ao menos 10 bases em países vizinhos ao Irã e mantêm tropas em outras 9. Há ainda relatos do envio de aeronaves para a Europa e Israel. Enquanto isso, o Irã realizou exercícios militares conjuntos com Rússia e China. Imagens de satélite mostram também que o país tem fortificado e camuflado suas instalações nucleares. Ainda sobre esse conflito e os desdobramentos para a comunidade muçulmana, nós temos o depoimento de uma jornalista Carla Duarte. Ela vai nos falar da perspectiva e do sentimento do povo muçulmano sobre o conflito. Acompanhe. Então, eu como muçulmana, o que eu penso, sobre isso? Que os Estados Unidos e Israel, eles estão se juntando para atacar os muçulmanos, para atacar todo o Oriente Médio, como um interesse político, um interesse de poder, só que acaba que afeta o mundo todo, porque a gente está aí, a um passo de uma guerra mundial, estamos já sendo afetados, inclusive aqui no Brasil, no mundo todo.
com o ataque que se deu, né, ao petróleo na Arábia Saudita. E a tendência é só piorar, infelizmente, né, porque eu nunca vi isso, que para salvar um país tem que se matar o líder dele. Então eu sou totalmente contra isso que está acontecendo e, ao meu ver, é uma guerra política e de poder. Nenhuma guerra, nenhum conflito isenta as pessoas que estão aí à mercê de ataques. Há um sentimento de preocupação em todo o mundo. A jornalista nos trouxe um pouco dessa apreensão porque passa a comunidade muçulmana. Fiquemos atentos, vamos acompanhar os desdobramentos, tudo aquilo que significa para o povo do Irã esse conflito que envolve aí ataques massivos dos Estados Unidos e de Israel a várias cidades ali daquela região. Acompanhe esses desdobramentos e muito mais no nosso telejornal. Olha, pessoal, 16 pessoas ficam ilhadas em Serra de São Bento. Acompanhe conosco. Um grupo de 15 pessoas, entre elas crianças, ficaram perdidas e parcialmente ilhadas na tarde de ontem na Cachoeira do Paraíso, na Serra de São Bento, após a elevação repentina do nível da água provocada pela forte chuva na região. O aumento do volume comprometeu as rotas do retorno utilizadas pelo grupo durante trilhas em área da mata. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, o grupo realizava trilhas quando foi surpreendido pela subida da água, ficando isolado em trecho de difícil acesso, com trilhas não sinalizadas. A corporação foi acionada e mobilizou o oficial de operações, equipes do Grupamento de Salvamento Aquático, Unidade de Resgate e Equipamento de Salvamento de Goianinha. As buscas ocorreram em área de mata fechada e tiveram apoio de moradores locais, que auxiliaram na indicação de acessos e rotas seguras. A operação durou cerca de 5 horas. As 15 pessoas foram localizadas, receberam atendimento inicial no local e foram encaminhadas para avaliação no hospital do município. Não houve registro de feridos graves. A ocorrência foi encerrada após a retirada completa do grupo e a verificação das condições de segurança da área. Alertas de chuvas do RN. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 3 avisos de chuvas para o Rio Grande do Norte, incluindo um alerta de grande perigo, o maior grau de severidade, para acumulado de chuvas em 36 municípios, válido até as 23 horas e 59 minutos de hoje. Os avisos indicam risco de alagamento, transbordamentos de rios, deslizamento de encostas, ventos intensos e possíveis cortes de energia elétrica. O alerta mais grave, classificado como grande perigo, prevê chuva superior a 60 milímetros por hora e acima de 100 por dia, com grande risco de alagamento e deslizamento em áreas vulneráveis. O aviso teve início às 10 horas de ontem e segue até hoje, segunda-feira. Estão incluídos os municípios do Alto Oeste e Seridó, como Pau dos Ferros, Caicó, Parelhas, São Miguel, Martins, Luiz Gomes, Alexandria, Tenente Ananias e Serra Negra do Norte. Também está em vigor um alerta de perigo para chuvas intensas em praticamente todo o estado, válido até 0 hora de hoje. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e cerca de 50 a 100 por dia, acompanhada de ventos que podem variar de 60 a 100 km por hora. O aviso abrange municípios das áreas metropolitanas, Agreste, Central, Oeste e Litoral, incluindo Parnamirim, Natal, Mossoró, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim, Macau, Açu, Currais Novos e João Câmara. O IMET alerta para risco de queda de energia elétrica, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Há ainda o terceiro aviso de perigo para acumulado de chuvas em 5 municípios do Litoral Sul: Baía Formosa, Canguaretama, Pedro Velho, Tibau do Sul e Vila Flor. Nesse, a previsão é de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora e 50 a 100 milímetros por dia, com possibilidade de alagamentos e transbordamentos. O alerta é válido até às 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira.
Emparne divulga boletim climatológico para os próximos meses. A empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte divulgou o boletim climático com a previsão de chuvas para os meses de março, abril e maio e a tendência de volumes dentro da normalidade em todo o estado. O estudo leva em consideração o comportamento dos oceanos com a atuação da Laninha em intensidade fraca, além do aquecimento do Atlântico Sul e do resfriamento do Atlântico Norte. Março, um dos meses mais chuvosos do ano em todo o estado do Rio Grande do Norte, deverá registrar índices acima de 100 milímetros na região agreste e volumes que podem ultrapassar os 200 milímetros no Alto Oeste. As precipitações são provocadas principalmente pela atuação da zona de convergência intertropical, principal sistema meteorológico responsável pelas chuvas no interior do estado nesse período. Para abril, a previsão segue dentro do padrão histórico, com acumulados que variam de 80 milímetros no agreste, entre 50 e 80 no Seridó, de 80 a 100 milímetros na região oeste e poderão superar os 200 milímetros na faixa leste potiguar. Já em maio, último mês da quadra chuvosa nas regiões oeste e central, a tendência é de redução nos volumes de chuva. Isso acontece porque a zona de convergência intertropical começa a se deslocar em direção ao hemisfério norte, abrindo espaço para as chamadas instabilidades de leste, que passam a influenciar principalmente o litoral e o agreste. Teremos agora o nosso intervalo em seguida, mais e mais notícia para você. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. De volta do intervalo, você confere entrevista inédita, exclusiva, com o líder da mesquita aqui de Natal,
o senhor Mohamed Taufik. Acompanhe conosco. O Rede Livre News é jornalismo, é atualidade, é conteúdo imprescindível para você, nosso telespectador, nosso internauta. Na edição de hoje, vamos entrar neste conflito que assombra a comunidade internacional. Os Estados Unidos e Israel atacam o Irã. E para perceber, para conhecer mais o sentimento do povo muçulmano, nós vamos receber o nosso entrevistado dessa noite numa entrevista inédita que você encontra aqui no Rede Livre News. Vamos conversar com o líder de uma das nossas mesquitas aqui em Natal, Mohamed Taufik. Quero recepcioná-lo, desejando a ele uma ótima entrevista e agradecendo a sua pontualidade, a sua disponibilidade. Como vai você, meu caro Mohamed? Boa noite, muito bem, agradeço pelo convite e estarei pronto para responder qualquer pergunta. Os Estados Unidos, exercendo uma hegemonia, começa a desenvolver uma política que nos anos 80, nos anos 70, 80, foi conhecida como a política do Big Stick. Era para acabar com regimes que se pronunciavam contra os interesses ideológicos americanos. E hoje, depois de atacarem o Irã, nós vamos para um conflito que assombra o mundo. Nós já temos 555 civis mortos. Mohamed, qual é o sentimento do povo muçulmano em relação a esse conflito, hein? Na verdade, não sou o povo muçulmano, né, Silvio? Qualquer ser humano tem que sentir dor pelo que está cometendo os Estados Unidos juntos com Israel contra os civis no Irã, neste momento. Eles estão cometendo contra os palestinos na faixa de Gaza e agora, hoje e ontem, antes de ontem, contra os iranianos. Não só os muçulmanos, o mundo inteiro tem que levantar a cabeça e falar e ter a coragem de anunciar: somos contra os ataques desproporcional dos Estados Unidos, de Israel, contra civis de outros países. É muito simples, não são os muçulmanos. Aliás, você acha que esses mísseis vão matar só muçulmanos no Irã? Podem matar judeus no Irã, podem matar cristãos no Irã, como mataram na faixa de Gaza. Então, os mísseis, eles não sabem que é muçulmano, que não é muçulmano. Então, o mundo inteiro tem que ficar em pé e ter a coragem de anunciar contra os ataques dos Estados Unidos, de Israel, contra qualquer país no Oriente Médio ou no mundo inteiro, não só no mundo muçulmano. Você considera que os interesses econômicos é que ditam essa iniciativa de Israel junto com os Estados Unidos? Sem dúvida, um dos motivos, né, essas guerras, não são o único motivo, porque o petróleo, a reserva de petróleo no mundo árabe e no Irã, que o Irã não é um país árabe, a reserva é muito grande, sim, mas o interesse dos americanos não levar o petróleo para os Estados Unidos, porque vai custar muito caro o transporte. O interesse dos americanos é controlar a produção do petróleo para controlar o preço. Esse é que eles querem, o preço do petróleo. Mas se não o único, Silvio, se eles conseguirem mudar o regime no Irã e inventar um regime novo aliado a eles, como eles encontraram agora na Venezuela, que certeza eles estão controlando a produção do petróleo, eles vão garantir afastar a China da força mundial. Você sabe que 80% do petróleo da Venezuela foi comprado da Venezuela e 90% do petróleo do Irã foi comprado pela China. Agora a China vai ficar sem petróleo do Irã e da Venezuela. Então, um dos motivos, se econômico, para controlar o preço e afastar também uma potência mundial em crescimento que é a China,
de poder concorrer com os Estados Unidos e com a Europa futuramente. E também temos outros motivos desses ataques. Os documentos de Epstein, que apareceram agora. Você sabe que no dia do ataque dos americanos e Israel contra Irã, que tinha o que nos Estados Unidos? Era a entrevista de Bill Clinton no Congresso para entregar Trump e Epstein e falar a verdade. Só que o mundo não está olhando mais para os Estados Unidos, desviaram, estão olhando para Irã. Mudaram o foco, portanto. Mudaram, e também no próprio Netanyahu. Netanyahu tem julgamento contra ele. Ele está fugindo da justiça. Se ele perder a eleição, ele será julgado na justiça civil. Enquanto ele é primeiro-ministro, ele não pode ser julgado. Então ele quer permanecer no poder. Só dessa maneira inventar medo em Israel e no Oriente Médio, inventar o caos para que os israelenses fiquem votando nele. Queremos alguém forte, defender a gente. Por isso estão votando nele há mais de 28 anos. E a Palestina vivencia isso, né? A faixa de Gaza está praticamente destruída, né? Prédios destruídos, comunidades antes que estavam unidas estão a procurar a sobrevivência, né? E você vê um povo maltratado. Será que essa também não é a intenção de arrasar com Teherã, arrasar com as cidades ali circunvizinhas e aí desagregar toda uma comunidade que há 40 anos vive sob a liderança dos Ayatollahs, e agora a gente vê que está uma situação delicadíssima. Os Estados Unidos, minha pergunta é, será que Israel e Estados Unidos não querem uma segunda faixa de Gaza em Teherã, destruindo comunidades, a questão da sobrevivência do povo do Irã? O que Estados Unidos e Israel querem, além de desviar os focos dos documentos de Epstein e do julgamento, nós sabemos hoje que não é mais segredo, antigamente era segredo, mas hoje Netanyahu, no próprio ONU, e os líderes da extrema-direita ou dos religiosos sionistas judeus, não estou falando dos judeus que praticam judaísmo, estou falando dos sionistas. Há diferença entre sionismo e judaísmo. Judaísmo, uma religião monoteísta que temos que respeitar. Agora, sionismo não. Sionismo é uma ideologia racista, fascista, igual sionismo igual fascismo, igual nazismo, não há diferença. Agora, não é mais segredo que os sionistas, o plano deles, que chama, como a gente traduz, o grande Israel. O grande Israel. Sabe o grande Israel para eles o que é? Para os sionistas? Do rio Nilos, no Egito, até rio Eufrates, no Iraque. Ou seja, você pega a Nilos, uma parte de Egito, passando Palestina inteira, Jordânia inteira, a norte da Arábia Saudita, Líbano, Síria, metade do Iraque e um pedaço do Kuwait. Esse aqui, e um pedaço da Turquia lá em cima. Esse aqui, o Israel grande. Esse aqui, a fonte, o sonho dos sionistas. O sonho que eles dizem que Deus prometeu para eles. Eu não sei que Deus, esse aqui ama um povo e não ama outro. Esse aqui certamente não é meu Deus. Meu Deus ama todos os povos iguais. Todos nós somos os filhos de Deus. Se um de nós comete erro, comete pecado, vai pagar no dia do juízo final. Não é hoje nas mãos de um ou do outro. Todos nós somos iguais perante nosso Criador. Então, os judeus sionistas, os racistas sionistas, que eles têm o plano maior, grande Israel, querem acabar com todo mundo lá. Não só os muçulmanos, porque Líbano, na maioria, são cristãos. Na Síria tem muitos cristãos, no Egito tem muitos cristãos, na Jordânia tem cristãos, no próprio Iraque tem cristãos, e judeus também nesses países. Então, Israel não está preocupada com os civis. Eles querem seguir em frente com o plano dos sionistas, grande Israel.
E para isso, Silvio, eles têm que atropelar todo mundo na frente, infelizmente. Mohamed, você é líder de uma comunidade. Me fala um pouco da comunidade aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, como vocês se estabeleceram, quais os objetivos aqui, e também como vocês elevam o sentimento, né, religioso do Islã a todos aqueles que desejem conhecer mais um pouco dessa religião tão tradicional, uma religião que tem aí suas origens, não é, na antiguidade. Na verdade, a primeira coisa, o nosso objetivo é único, adorar nosso Criador, adorar Deus. Não temos objetivo para levar o Islã para ninguém, para fazer divulgação ou evangelizar alguém. Não. As comunidades muçulmanas, as mesquitas muçulmanas são para adoração, e somente para adoração. Os muçulmanos aqui no Rio Grande do Norte, Silvio, na verdade, no Brasil, no Nordeste brasileiro, é bem antigo. Os muçulmanos, igual os judeus, chegaram juntos com Cabral quando invadiram o Brasil. Esse aqui é um fato, porque nos barcos, os navios, vamos dizer, barcos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, no meio do oceano, quem estava remando lá? Os escravos. Quem eram os escravos? Os mouros, que somos nós, os muçulmanos, e os judeus. Então, os muçulmanos e judeus chegaram aqui no Brasil juntos com os portugueses e cristãos. Ou seja, quando descobriram o Brasil, vamos dizer que foi descoberto naquela hora, quem entrou aqui? Cristãos, muçulmanos e judeus. Ou seja, os muçulmanos e os judeus estão aqui muito tempo, juntos com os cristãos entraram aqui, quando os cristãos invadiram a terra indígena. Agora, aqui no Rio Grande do Norte, como a comunidade nasceu a comunidade organizada, não estou falando dos muçulmanos, com certeza tinha muçulmanos centenas de anos atrás, morreram já. Claro, quando chegaram no Brasil, os muçulmanos espalharam. Quando os muçulmanos africanos chegaram no Brasil, foram trazidos como escravos no Brasil, espalharam pelo território brasileiro. Então, não temos a história exata quando os primeiros muçulmanos chegaram aqui no Rio Grande do Norte, mas acreditamos que muito tempo. Agora, essa nossa comunidade aqui, organizada, recentemente, Silvio, só em 2008 foi organizada a nossa comunidade. O interessante, a comunidade aqui no Rio Grande do Norte foi fundada por 3 brasileiros e um africano, nenhum árabe entre eles. 3 brasileiros e um africano. O que quero dizer? Que o Islã não é uma religião para os árabes. O Islã é religião para todo mundo. Para quem quiser adotar o Islã como um caminho para ele e para a sua família, para a sua vida. Então, os muçulmanos se organizaram em 2008. Tivemos a mesquita, a primeira em Ponta Negra, depois no Romualdo Galvão, voltamos para Ponta Negra, agora no Alecrim. No momento, tem 2 mesquitas, uma no Alecrim, outra em Ponta Negra. Os muçulmanos são poucos aqui. Voltando ainda para a questão do conflito, qual a expectativa, assim, o que vocês entende com essas investidas, esses ataques, se isso prolongar por mais 15 dias, um mês, já se fala pelo menos em 8 semanas de conflito, de ataques, você acha que haverá desdobramento? O que isso pode afetar as comunidades ali em torno de Teherã, as cidades e toda a comunidade muçulmana no mundo? É que vemos agora que os americanos, juntos com Israel, calcularam errado os ataques contra o Irã. Eles acharam que matar os líderes, e mataram muitos líderes agora, esses 3 dias. Mataram mais de 40 líderes, inclusive Ayatollah Khomeini, que é o líder espiritual deles. Acharam que se matar os líderes, acabou o país. Como na Venezuela, capturaram o líder, o presidente, e o país mudou a política dele. No Irã, não. Como na faixa de Gaza. Quando mataram um líder, nasce outro líder. Mata um líder, nasce mais 10 líderes.
você pode ter certeza, tem uma lista de mais de 20 líderes na situação. Porque no mundo muçulmano, não depende do líder. Tá, o líder morreu, acabou o mundo, acabou o país, acabou a comunidade, não. Eles calcularam errado, achando, matando o líder, e o povo vai se render, o exército vai se render. Mas, felizmente, ou infelizmente, não sei, para todos nós, que esta guerra vai durar muito tempo, e vai ter mais destruição. E o meu medo que começam no Hezbollah, os Houthis no Iêmen, atacar de outras fontes com força total. Aí Israel vai expandir a guerra como eles querem, contra Líbano, destruir Líbano e destruir Iêmen, como destruíram a faixa de Gaza, estão querendo destruir Irã. Mas eu digo para você, difícil destruir Irã. Mohamed, em contato com as redes sociais, os seus patrícios, amigos, né, que residem lá, o que vocês percebem? Qual é o sentimento dos que estão lá, os que estão em outros países, espalhados aí pela Europa? O que chega para você em relação aos irmãos muçulmanos e a apreensão deles em relação ao conflito? É indignação, porque não é possível que cada momento que tem problema nos Estados Unidos com um dos líderes, ou em Israel com um dos líderes, aí para desviar os focos, atacar o mundo muçulmano. Não é possível. Então, eles atacaram alguns meses atrás, a guerra de 12 dias no Irã. Então, cada quantos meses tem que atacar o Irã para desviar os focos? Não é possível. Quando eles queriam, atacaram o Iraque, atacaram a Líbia, acabaram com o Sudão, estão acabando com o Somal. Não, Israel já avisou, Netanyahu já avisou, quando acabar com os xiitas no Líbano e no Irã, a gente vai, nosso foco para os sunitas radicais, eles chamam radicais, os sunitas da Turquia ou do Egito. Então o plano deles está aí, está pronto, acabar com o Irã, que eles não vão conseguir acabar, eles foram surpreendidos pela resistência do povo iraniano e pelo poder bélico do Irã. Israel está assustado, eu estava vendo hoje na notícia, são assustados da potência dos foguetes do Irã. Eles não acharam que o Irã tem esse poder todinho. Estão destruindo Israel. Não vai sair na mídia. Essa aqui não vai sair na mídia, mas a destruição do Irã vai. Mohamed Taufik, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, sua contribuição para que pudéssemos entender um pouco mais sobre o conflito iniciado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Muito obrigado. Certamente, outras ocasiões, nós haveremos de convidá-lo para estar aqui conosco, debatendo, trazendo essa visão tão interessante de uma religião que predomina, principalmente ali no Oriente Médio. Muito obrigado, Mohamed, e agradecemos a você e até outra oportunidade. Fica aí as suas considerações finais. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade e estarei à disposição sempre. E que eu digo uma coisa, os muçulmanos hoje em dia no mundo 2 bilhões, já passou dos 2 bilhões. Não adianta para o Ocidente sempre quando eles queiram desviar o foco atacar o mundo muçulmano. Não tem como, você não vai conseguir eliminar 2 bilhões de muçulmanos. Vamos viver em paz, em harmonia, vamos respeitar o espaço um do outro. Só isso, queremos paz, viver em paz. Muito obrigado, Mohamed. Até mais, viu? Muito obrigado. Encerramos a nossa entrevista. Você segue com o nosso conteúdo só aqui na Rede Livre News. Olha, pessoal, deu para perceber o sentimento do povo muçulmano. Ninguém quer guerra, conflito bélico, apreensão, dias e dias ali de bombas sendo jogadas. Há interesses econômicos, reservas de petróleo em jogo, mas acompanhemos os desdobramentos dos acontecimentos e torçamos para que isso chegue ao fim o mais rápido possível. E agora, outro intervalo, em seguida, informações para você.
Zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos, e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. E em Parnamirim tivemos Domingo no Bosque, diversão, atividades para as crianças e muito mais. Confira. Com a 5ª edição do Domingo no Bosque, a Prefeitura de Parnamirim, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promoveu lazer, cultura e bem-estar para toda a família no último domingo 28, com programação recheada de diversão. O evento aconteceu de forma gratuita, sempre no Parque Aloysio Alves, localizado no Centro Administrativo da Prefeitura, e contou com a programação recreativa e cultural para todas as idades. O público participou de sessões gratuitas no Planetário e acompanhou as apresentações culturais com a turma da Patrulha Canina, além da banda de metais da CEMUC e o show da banda Dom Cardoso. Para as crianças, os responsáveis pelo evento garantiram espaço exclusivo com brincadeiras com os artistas circenses da Companhia Encanto, pintura de rosto e mãos, além de algodão doce, pipoca e muito mais. Na edição, também ganhou atenção a causa animal, sendo aberto espaço de adoção pet em parceria com a Associação de Proteção aos Animais, ASPAN, que participa pela 3ª vez e já realizou a adoção de mais de 10 animais entre cães e gatos. Além disso, a edição contou ainda com a feirinha de artesanato, uma praça de alimentação. O objetivo, segundo o Poder Público, é que o local passe a ser utilizado habitualmente pela população e garanta, assim, o lazer e a interação social. O Ministério Público do Rio Grande do Norte denuncia 16 pessoas por crimes milionários no RN. O Ministério Público do Rio Grande do Norte ofereceu denúncia contra 16 pessoas envolvidas em um esquema sistemático de fraudes financeiras, desmantelado pela ação Amicis, deflagrada pela Polícia Civil no ano passado. A investigação apura uma vasta rede de crimes contra a fé pública e contra o patrimônio. O volume de crimes imputados à cúpula da associação criminosa é grande.
Os líderes centrais, João Eduardo Costa, conhecido como Duda, e a mulher dele, Laiane Soares da Costa, respondem individualmente por 65 crimes de falsidade ideológica e 17 crimes de estelionato. Além desses, ambos são acusados de liderar a associação criminosa, coordenando a criação de dezenas de empresas de fachada para ocultar patrimônio e lesar credores. O contador José Pereira Leonardo é considerado peça técnica indispensável para a manutenção do esquema. Ele foi denunciado por 42 crimes de falsidade ideológica, além de associação criminosa. Segundo as investigações, José utilizava sua prerrogativa profissional para forjar documentos societários, inserir dados falsos em sistemas públicos e fabricar fraturamentos milionários inexistentes para induzir instituições financeiras a erro. Os prejuízos financeiros causados pelo grupo ultrapassam a marca de 3,8 milhões de reais em valores considerados e atualizados. As vítimas principais são grandes instituições bancárias, como o Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco do Nordeste, além de administradoras de consórcios como a Porto Seguro. O esquema focava na obtenção de vultosos empréstimos e no financiamento de veículos pesados e de luxo que jamais eram quitados. O modus operandi do grupo criminoso era dividido em fases cíclicas. A primeira etapa consistia na falsidade ideológica, com a criação de empresas fantasmas em nome de laranjas e com endereços fictícios. Uma vez que a empresa possuía aparência de solidez, o grupo partia para a fase do estelionato, contratando créditos e consórcios. Após a liberação dos valores ou bens, os pagamentos eram interrompidos e os lucros desativados. Marcelo Cunha também ocupa uma posição de destaque na denúncia como co-líder da associação criminosa. As provas telemáticas revelaram que ele atuava em estreita colaboração com Laiane e João Eduardo, funcionando como um dos principais operadores financeiros estratégicos para a circulação de valores ilícitos através de talões de cheque e transferências de empresas de fachada. O núcleo de interpostas pessoas, os chamados laranjas, era composto por indivíduos como Francisca Marília, Francisca Sumara e Alessandro Nicolau. Estes réus respondem por diversos crimes de falsidade ideológica e estelionato, por terem cedido seus nomes e CPFs para abertura de empresas e para aquisição de bens. Em muitos casos, eram pessoas de baixa renda que recebiam promessas de recompensa para participar da fraude. Devido à extrema complexidade do caso e ao elevado número de réus, o Ministério Público do RN requeriu a separação do feito em 4 ações penais distintas. Essa medida visa garantir a celeridade processual e eficiência da Justiça, dividindo o processo pelo núcleo identificado, o núcleo de líderes, o núcleo de amigos colaborador, o núcleo fungível e também o núcleo contábil. O Ministério Público do RN também solicitou à Justiça o confisco por equivalência de bens e valores para garantir o ressarcimento das vítimas. Foram estipulados valores individuais de perdimento baseados no prejuízo direto causado por cada réu, destacando-se as cifras de 840 milhões de reais atribuídos a alguns deles. A investigação demonstrou que o grupo não se limitava a crimes eventuais, mas operava um estado de falsidade perene. O uso de um rodízio de CNPJs permitia que, assim que uma empresa ficasse excessivamente endividada ou sob suspeita, o grupo ativasse uma nova pessoa jurídica para dar continuidade aos golpes, mantendo o fluxo financeiro da rede de lojas explorada pelos líderes. Laguna e Potiguar ficam no empate no Frasqueirão. O primeiro confronto do mata-mata classificatório do Campeonato Potiguar entre Laguna e Potiguar no Mossoró terminou empatado no estádio Maria Lamas Paracho, Frasqueirão, em Natal, em uma partida marcada mais pelo que aconteceu fora de campo do que pelo jogo jogado. Por volta dos 30 minutos do segundo tempo, uma falha no sistema de iluminação do Frasqueirão paralisou a partida por cerca de 30 minutos. Após a paralisação, a partida precisou ser retomada com apenas 3 torres de iluminação funcionando. Na sequência, uma nova paralisação atrapalharia o ritmo de jogo.
Desta vez após o lateral direito, Rian, do Potiguar de Mossoró, passar mal em campo e precisar ser socorrido pela ambulância que prestava assistência ao jogo. Como havia apenas uma no estádio e o jogo, conforme o regulamento, não pode ocorrer sem uma ambulância à disposição das equipes e do público, a partida voltou a ser paralisada. A bola só voltaria a rolar após o retorno da ambulância. Em nota, o Potiguar de Mossoró informou que o jogador apresentou um quadro de desidratação acentuada, o que ocasionou câimbras excessivas nas pernas e na região das costas. Ele foi encaminhado à UPA de Cidade Satélite, onde recebeu medicação e foi submetido à reposição de líquido por meio de soros intravenosos. Com a bola rolando, no entanto, tivemos um jogo bastante truncado, com interrupções que quebraram o ritmo das equipes e exigiram paciência de jogadores e da torcida presente no estádio. Mesmo com as dificuldades, os dois times buscaram um ataque, criaram oportunidades. O Potiguar tentou aproveitar a experiência do elenco, enquanto o Laguna apostou na velocidade para surpreender. Apesar dos esforços, a partida terminou empatada em 0-0. O empate deixou a decisão totalmente aberta para o confronto de volta. Como o regulamento não prevê vantagem, quem vencer garante a classificação. Em caso de nova igualdade no placar e no saldo de gols, a vaga será definida nas cobranças de pênalti. A próxima partida entre as equipes acontece nesta quarta-feira, dia 4, às 20 horas no estádio Ofião, em Serra do Mel. Quem avançar terá pela frente nas semifinais do Campeonato Potiguar, ABC ou América. Santa Cruz e QFC também ficam no empate. O Santa Cruz de Natal e o QFC ficaram no empate no duelo de ida do mata-mata classificatório do Campeonato Potiguar. Jogando no estádio Domingão, as equipes terminaram a partida em 1-1, em um confronto equilibrado e bastante movimentado. O QFC, que fez a terceira melhor campanha na fase de grupos, tentou impor seu ritmo desde o início, buscando o controle da posse de bola e explorando as jogadas ofensivas. Já o Santa Cruz apostou na marcação forte e nas saídas rápidas para o ataque, estratégia que trouxe resultados. Os dois gols da partida saíram em momentos importantes do confronto. Nos acréscimos do primeiro tempo, Thalisson levantou na área, Ricardo Santana não conseguiu cortar o cruzamento e Diego Costa completou para as redes, abrindo o placar em vantagem para o QFC. A reação do Santa Cruz veio no início da segunda etapa, logo aos 3 minutos, com Thalisson Cauã. Em cobrança de escanteio dos pés de Filipinho, Thalisson Moura dividiu com Carlos Júnior e a bola sobrou para o camisa 11 do tricolor deixar tudo igual. Com o empate, a disputa pela vaga segue completamente indefinida para o jogo de volta. Quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de novo empate, a classificação será definida nas penalidades máximas. A definição da classificação para as semifinais ficou para esta quarta-feira, às 16 horas, no estádio Francisco Ribeiro, em Parnamirim. Quem avançar terá pela frente nas semifinais do Campeonato Potiguar, ABC ou América. Esta foi, portanto, a edição de hoje do nosso Rede Livre News. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo e você pode nos ajudar a disseminar, a propagar o conteúdo aqui da nossa televisão, através das múltiplas plataformas digitais, através do YouTube. Você pode divulgar para amigos, vizinhos, parentes. O importante é que essa informação chegue a muito mais lares. Obrigado pela audiência, fique com Deus. Até outra oportunidade.